Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós estamos aqui dando início a um pequeno debate, onde nós vamos falar sobre anjos, né? Tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre os anjos, e nós vamos ter aqui, né, um pequeno debate no nosso programa hoje. E agora eu vou passar aqui a oportunidade para o nosso irmão que está aqui, o diácono. Ele vai falar um pouco sobre a sua vida, né? E nós vamos continuar a falar sobre os anjos. O meu boa tarde a todos vocês e que ainda não teve a oportunidade de se entregar ao Senhor. A paz do Senhor a todos vocês que vai estar fazendo uso desse vídeo, desse áudio para aprender alguma coisa. E queria tirar a dúvida de vocês a respeito angiologia. Porque muitas das vezes tem pessoas que não sabem definir o que é anjo e o que é querubins. Eu queria deixar aqui para vocês um versículo onde nós vamos dar início ao debate nesta tarde abençoada, juntamente aqui com um grande parceiro com o qual nós já temos feito muitos trabalhos. Então eu queria deixar para vocês aqui um versículo que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, o versículo 1 a seguir, que vai ser o tema do debate dessa tarde aqui, que traz o título, aparece 3 anjos a Abraão. A história nos diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhos de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões assentados junto a ele. E ele, o vendo, os correu da porta da entrada ao seu encontro e inclinou-se à terra. Amém? Amém. Bom, irmãos, é o seguinte, afinal de contas, anjos têm asas ou não? Boa pergunta, né? Eu acho que muitas das vezes as pessoas ao ler a Bíblia e não procuram entender direitinho o que significa anjo e qual é o objetivo, se tem asa ou não. Eis a questão. Isso nessa tarde agora nós vamos tentar tirar a dúvida de muitos. Anjo não tem asa. Quem tem asa são querubins. Encontramos várias passagens na Bíblia, igual no livro de Ezequiel, capítulo 10, está escrito ali, de 2 seres que tinham 6 asas, 2 cobriam o seu rosto e as 2 se abanavam. Então, para você ver, não era anjo, é querubins. Concorda com isso, irmão José? Eu concordo plenamente, porque sempre que os anjos apareciam, né, a algum irmão, a algum profeta, de acordo com o que nós lemos, nós conseguimos perceber que os anjos não tinham asas. Por quê? Por que nós estamos falando isso aqui? Porque tem muitas pessoas que imaginam um anjo como se fosse um ser alado, né, que viesse voando do céu para trazer uma mensagem, porque na verdade anjo quer dizer mensageiro de Deus, mensageiro, e o anjo é para trazer para nós, os crentes, os servos de Deus, né, algumas mensagens celestiais. Mas a verdade é o seguinte, que anjos não têm asas. Concordo. Anjos não têm asas. Por quê? Como o irmão já leu aqui, né? Os anjos, existem classes de anjos. Existem classes de anjos. Por exemplo, arcanjo. Tem quantos arcanjos? Só um. As pessoas costumam dizer arcanjos, muitos arcanjos. Eu tive uma visão que tinha muitos arcanjos. Então, na verdade, não são arcanjos. São um arcanjo. São um arcanjo, é um arcanjo, mas quando a pessoa tem uma visão que ele não, às vezes não discerne corretamente e fala que ele viu muitos arcanjos e na verdade só existe um arcanjo. Eu queria fazer uma pergunta ao irmão José. Naquele momento que estava Abraão ali, juntamente com a sua esposa, já no final do dia, então aparecem os 3 anjos. Quem são os anjos que estavam ali com ele? Você tem noção de quem era, irmão José? Eu sei que um deles era o Senhor Jesus Cristo. E muitos irmãos e muitos crentes não sabem disso.
Mas na Bíblia nós podemos ver e provar que quem estava ali, né, entre aqueles dois anjos, que eram três, dois anjos e mais um, que era o Senhor Jesus que estava ali. Isso aí. Agora, irmão José, você respondeu certinho a pergunta. Tá um calorzinho tremendo, né? Mas é tudo aí para honra e a glória do Senhor Jesus. Outra pergunta que eu queria fazer, irmão José, para tirar dúvida, tanto minha como das pessoas que irão ouvir a essa gravação. Me diga uma coisa. Quem ficou com Abraão naquele momento que ele enviou os dois anjos à ordem do Senhor para destruir Sodoma e Gomorra? Quem foi que ficou com Abraão? O anjo que ficou com Abraão? O anjo foi o Senhor Jesus. Concordo. Agora, por que ficou ele? Ele devia ter ido juntamente com o outro anjo, né? O irmão José sabe me responder por quê? Com os dois anjos. Sim. Por que ele devia ter ido? Sim, porque que o próprio Jesus, que foi ordenado a destruir Sodoma e Gomorra, ele botou os outros dois anjos e ficou com Abraão aqui, dialogando com Abraão. Por que ele não foi juntamente com o outro e ficou? Porque, na minha concepção, no meu entendimento, ele não foi até aquelas cidades pecaminosas. Por quê? Porque Jesus é santo. Ele é santo. E ele não ia pisar naquela cidade, né, pecaminosa, né, cheia de pecado, cheia de atrocidade. Todo tipo de pecado estava ali. Isso. E por isso que Deus estava destruindo aquela cidade. Então Jesus mandou os dois anjos irem por esse fato, na minha concepção. Concordo. Agora, para acabar de concluir a sua pergunta, ficou o próprio Jesus porque misericordioso, longânimo, e o pedido de Abraão foi para que não destruísse se tivesse pelo menos 5, não foi? Foi. Então talvez se ficasse o outro anjo, não poderia dialogar e decidir a situação certa, no momento certo, para tentar salvar a vida de Ló. Então ficou Jesus para dialogar com Abraão e responder as perguntas de Abraão. Abraão interrogou Jesus de todas as formas para tentar livrar a situação de Ló, que estava na cidade pecaminosa. Outra pergunta, irmão José, que eu queria lhe fazer, para tirar a dúvida, tanto minha, sua e de outros, apesar de que eu já sei qual vai ser a resposta. Naquele momento chegam os anjos na casa de Ló. Por que os homens tentaram se prostituir com os anjos? Foi porque os anjos pareciam como mulher? Ou não? Não, na verdade é porque aquela cidade, como nós já respondemos aqui, na verdade, por que eles queriam se relacionar com aqueles anjos? Porque lá, o costume daquela cidade era se relacionar varão com varão, mulher com mulher, e assim sucedia naquela cidade. Concordo. Por isso que eles, o costume deles era, se chegasse um homem estranho naquela cidade, eles iriam, eles tomavam aqueles varões para terem relações, né, sexuais com aqueles varões. Então o pecado era muito grande naquela cidade. Bom, concluímos essa primeira parte das perguntas. Irmão José, tem mais uma pergunta baseada sobre angiologia. Eu estou fazendo isso porque eu tive um pequeno estudo sobre angiologia. Agora vem um grande debate e que vai ser preciso nós prestar muita atenção no que iremos dizer. Ou talvez, se debate, já estamos debatendo isso para chamar a atenção das pessoas. Naquele momento que Deus sai, irmão José, de rodear o mundo, porque naquela época só existia água. Lá fica Lúcio, o anjo da fé, lá em cima. Naquele momento, se sentindo sozinho, Lúcio pega e faz coisas desordenadas sem a ordem do Senhor. Quando chega o Senhor e encontra aquele tanto de anjo, o que faz o Senhor? Desce tu e tua gerência para as profundezas da terra. Irmão José, a pergunta está baseada aqui agora onde eu vou te fazer a pergunta. Se Deus ordenou, desce tu e tua gerência para as profundezas da terra, que ficou fazendo esses anjos pairanos no ar, como a Bíblia diz, que ficou uma terça parte desceu para as profundezas da terra e a outra parte ficou pairando aqui no ar. A pergunta: esses anjos têm asa? E o que estão fazendo aí no espaço? Irmão José, sabem responder? Sei. Na verdade,
Eu não sei lhe dizer se eles têm asa ou não, porque eu não tenho muito conhecimento acerca desses anjos que estão aí. Mas uma coisa eu lhe digo, né? No meu entendimento, na minha concepção é o seguinte: quando o servo do Senhor faz uma oração a Deus, essa oração ela tem que subir até o céu. Até o céu. Como se fosse, vamos imaginar como se fosse bolhas subindo. E esses anjos, a finalidade deles é apagar essas bolhas de sabão, ou seja, a nossa oração ele quer impedir chegar até Deus. Concordo. Esse é o meu entendimento, é o meu pensamento sobre isso. Eu concordo com a sua interpretação, a sua resposta. E só que queria acabar de concluir aqui. A única coisa que Deus tirou de Satanás foi as asas. Dá para entender isso? Porque Deus deu poder para ele de fazer chover até fogo do céu. E Deus não tirou esse poder dele. O poder que Deus entregou lá, quando estava juntamente com Deus, lá no local onde se encontrava Deus e o seu trono. Deus capacitou ele de poder, como eu acabei de frisar há pouca hora, de fazer chover até fogo do céu. Mas a única coisa que Deus tirou dele foi as asas. Mas o Satanás, com tanta inteligência e sabedoria, ele disse, já que ele vai me jogar para as profundezas da terra, eu vou fazer com uma parte fica aqui em cima, deu poder àqueles que estavam aqui, ele criou, e ficou pairado aí no ar e disse, olha, todos vocês que irão ficar aqui, vocês vão fazer as orações que eles vão orar, o pessoal vai orar, intercedendo a Deus para que livre ele das minhas mãos. Vocês vão ficar ó, batendo para baixo, que é para as orações não chegar até o ouvido de Deus. Que as orações sobem como bolha de sabão, né? Aquelas bolinhas que se faz com sabão, então ele fica batendo, desce, para não chegar aí muitas das vezes. É por isso que tem um versículo que diz, buscai o Senhor pela madrugada, porque a fila é menos. Porque mais ou menos, isso é uma dedução minha, ó. Isso não está na Bíblia nem dicionário não, é uma dedução minha. Porque que muitas das vezes a Bíblia diz, ó, buscai o Senhor pela madrugada porque a fila é menos. Mais ou menos eu deduzo, Satanás nessa hora está dormindo. As tuas orações ficam muito mais fáceis de chegar até o ouvido do nosso Pai e Ele te atender. Amém? Amém. Outra pergunta, irmão José, para acabar de concluir o nosso debate nessa tarde. É muito gostoso estar debatendo sobre as coisas de Deus. Se for possível, a gente passa a noite todinha falando do grande amor, da misericórdia do Senhor. Eu fico triste quando vejo muitas pessoas ainda não ter o conhecimento bíblico, o conhecimento retirado da própria palavra de Deus, porque ela própria diz, conhecendo a verdade vos libertará. Então hoje nós estamos aqui, tão gostoso está o debate, que eu queria acrescentar um pouquinho para poder finalizar. Naquele momento que Gideão estava ali, maiando o seu trigo, muito preocupado com os filisteus que vinham tacando fogo em tudo e destruindo. Ele muito indignado com a situação, ao ponto de dizer que Deus é esse que aceita o sufoco, a luta, as provações que está vindo contra nós através desse povo, desses desobedientes. E de repente ele ali de um pau, escado, maiando o trigo, ou o arroz, ou não sei o que era, mais ou menos pelo que a Bíblia diz, é trigo. É o trigo. Então ele estava maiando ali, que significa que estava batendo aqueles fechos de arroz, de trigo, para tirar a semente, para poder fazer o trigo e fazer o pão para poder comer. E de repente, muito preocupado ali, e de repente chega o anjo e diz para ele, varão valoroso, Deus é contigo. Ele muito indignado. Se Deus fosse comigo, não aceitava fazer isso que está fazendo com a gente. Será que é um anjo mesmo? Ele tinha dúvida que não era Deus que estava falando com ele. Era um ser, ele pode entender que não era Deus porque não tinha asa. Essa é a questão. Agora aí a pergunta, anjo tem asa ou não? Aí está a questão. É aí que está. A Bíblia nos ensina que não. É, que não tem. Mas, simplesmente são os querubins e serafins que têm. Os querubins e serafins. Serafins que têm asa. Porque muitos tiveram visões de anjos, arcanjos. Arcanjos não, arcanjos também não, que não existem arcanjos. Arcanjo. Anjos que têm várias funções de anjos, várias classes de anjos. A função do anjo é mensageiro. Então, a gente está falando aqui dos anjos mensageiros.
Vários irmãos na Bíblia, várias passagens nos falam de irmãos que foram visitados por anjos. E muitos acharam que não eram anjos, porque o anjo, ele não vem, geralmente, ele não vem com asa, ele não vem com aquela varinha mágica. Ele aparece de vez. Ele não vem todo cheio de luz, igual muitos fazem. Em alguns casos, sim. Mas nós temos a conclusão é essa, né? A sua dúvida, a nossa dúvida foi tirada que anjo, segundo a nossa concepção e segundo o que está na Bíblia. Muitos pregam erroneamente dizendo que anjos têm asas, mas e principalmente os católicos têm esse pensamento. Eles acham que anjos têm asa. E na verdade não. E na verdade não tem. Tá aí essa passagem que eu acabei de frisar aqui, não tem. Na hora que o irmão José, que nós estamos debatendo aqui. Por que naquele momento Gideão não acreditou que era o próprio Deus? Que muitas vezes poderia ser um anjo. Porque mais ou menos ele olhou, não vê a fisionomia do ser humano. Ele viu um homem normal. E ele disse, já que Deus está falando comigo, então fica aqui, eu não saio daqui não. Fica aqui até eu ir na minha casa preparar um carneiro e trazer pão asmos para te oferecer. Aí na hora que Jesus disse, pode ir, Gideão, que eu vou ficar esperando aqui. Ficou mesmo. Ficou esperando. Até que Gideão foi, voltou com tudo preparado e entregou para ele. Disse, peraí, coloca lá e você vai ver. No momento que ele colocou todas aquelas coisas que ele trouxe para oferecer para o anjo, colocou lá no local que pegou fogo, ele subiu juntamente na fumaça. Anjo precisa de fumaça para subir ao céu? Anjo voa. E esse era um anjo do Senhor, que veio ordenar para que Gideão lutasse em favor dos israelitas e livrassem dos medianitas. Então essa situação são consequências. Anjos se locomovem através do poder dado pelo próprio Deus, não através de asa, que anjo não tem asa. Anjo aparece de um momento para o outro, de imediatamente também desaparece. Já os querubins, e os arcanjos e o arcanjo, os serafins, ele tem asa, ele voa, são 6 asas. Já a função dele é lá na eternidade, ele não tem função aqui. Não, a função dele é lá, juntamente ao lado do Pai. Agora, para encerrar, eu queria falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos procurem na Bíblia, pessoas que têm dúvidas sobre anjos, querem saber sobre os anjos, os irmãos procurem, que tem várias passagens de irmãos que foram visitados por anjos. Por exemplo, Maria. Isso. José teve um sonho. Isso. Né? Manoá também. O anjo visitou Manoá, foi lá. Agar, quando estava no deserto também. Tem vários exemplos. Mas... Então para terminar aqui, eu quero fazer uma última pergunta para o irmão, que uma vez o irmão veio me perguntar isso, e eu, segundo o meu entendimento, eu respondi para ele. Anjo anda na velocidade da luz ou não? Se anjo anda na velocidade da luz, sim. Sim, porque a velocidade, no momento que ele está aqui, ele já pode estar onde for determinado pelo próprio Deus. É isso. Agora eu vou falar com você que você está errado. Bom, essa é a minha concepção. O seu pensamento é esse. Meu pensamento. Um certo pastor pregou falando sobre isso. A velocidade de um anjo. Anjo não anda na velocidade da luz, mas como você falou aqui nesse tanto, que o anjo, ele anda de acordo com o poder que Deus deu para ele. Isso aí. Se Deus é quem ordena. Isso aí. Apareça lá agora, ele vai aparecer. É muito mais do que a velocidade da luz, muito mais além. Bom, isso foi o que eu falei para você. Na minha concepção, é mais que a velocidade da luz, porque é o seguinte, a ordem do Senhor é que ele vai de imediatamente e obedeça a ordem do Senhor. É muito mais do que a velocidade da luz. Por exemplo, tem um acidente aqui que vai acontecer com você. Um exemplo, né? Deus vai te livrar. Você acha que em questão de segundo dá tempo o camarada vindo lá para cá voando? Na velocidade do acidente não tem capacidade não, então tem que ser na velocidade mais do que da luz. Mas é muito mais do que da luz. Então, o que falta, irmão José? O que falta, irmão José, é comer Bíblia. É comer Bíblia, porque do contrário, ninguém vai conseguir entender as ordens ao trabalho, o agir de Deus de forma nenhuma. É através da Bíblia que conseguimos entender qual é o objetivo e a função de cada anjo, de cada querubim, de cada arcanjo. O arcanjo que é só um, né? Só um. Então, para você ver, cabe a nós esmiuçar a Bíblia.
Tem que entender a Bíblia, tem que ler a Bíblia. Então, irmãos, para fechar aqui, nós queremos deixar bem claro para vocês que eu não sou teólogo, eu não entendo nada de teologia, nada. O irmão aqui tem curso de teologia. Finalizando aqui esse debate, eu quero deixar uma palavra para os irmãos e deixar bem claro que eu não entendo nada de teologia, eu não sei nada de teologia, eu apenas sou um leitor da Bíblia. Né? Nós estamos falando aqui de acordo com o que está baseado na Bíblia e não em estudo que nós fizemos, que nós não entendemos nada dessas coisas. O irmão tem curso de teologia, eu não. Então ele é quem está fazendo o debate, que eu não entendo nada de teologia, mas de acordo com o que eu vejo na Bíblia, é o que eu estou falando para vocês. Vou passar a palavra para o irmão. Eu só fiz o básico de teologia, eu não cheguei a concluir a teologia não. Mas se você me disser que eu sou um leitor da Bíblia, eu concordo. Uma que eu desisti do curso de teologia, porque você sabe que há uma grande mistura entre a vida espiritual e a vida carnal. Então, quando chegou nesse momento, eu parei e passei a dedicar só a estudar a Bíblia, no qual já li ela de capa a capa 2 vezes, e ainda acho que é pouco ainda, porque quanto mais você lê, mais você aprende, como a própria palavra diz, que cada momento a palavra do Senhor ela se renova. A cada dia que amanhece, renova-se também a palavra de Deus. Então, o que devemos mais é buscar ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês por esse momento de estar nos acompanhando nesse pequeno debate. E não vai ficar só nesse não. Vocês podem esperar que vai vir mais. Então irmãos, tirem suas dúvidas aí, suas conclusões. Se inscrevam no nosso canal aí. E essa é a palavra de hoje, esse é o debate de hoje. Nós concluímos dizer que anjo não tem asa. Então, a paz do Senhor para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém.